Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom contar com você por aqui. E olha só, a gente chega para mais uma edição do nosso programa falando de um assunto muito interessante, uma nova ameaça. Será? E qual o risco? O Mpox. A gente já falou em outras ocasiões também, né, doutor? O Mpox, que é o Monkeypox, a varíola dos macacos. Que coisa, doutor, a gente precisa saber mais sobre isso e que bom que o senhor traz esse tema nesta noite para todo mundo que está acompanhando o Mundo da Criança. Ele já está aqui, diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje, novamente, nós temos um assunto que é manchete da imprensa nesta semana. E essa é a razão que nós vamos novamente falar sobre os nossos vírus, Marcos. Na verdade, nós vamos falar sobre as ameaças desses vírus que tão de perto nos rodeiam e aí causando doença, causando desconforto, potencial de risco. Mas nós já mencionamos o ano passado alguma coisa sobre este vírus. É o Monkeypox ou Mpox. É o chamado a varíola dos macacos. Marcos, que susto, hein? Varíola que está abolida há tanto tempo, aí de repente começa a surgir Monkeypox, a varíola dos macacos. Marcos, mas é para a gente comentar, para a gente alertar, para a gente documentar. E é por que você traz esse assunto. Aliás, vírus faz parte do nosso programa, né, Marcos? Quanto falamos desse tal de Covid, SARS-CoV-2, etc. Vivemos uma pandemia aí terrível, né? E falamos sobre influenza, e falamos sobre vírus que podem causar doença sincicial respiratório, etc. Aquilo que as criancinhas sofrem. Mas, novamente, nós estamos com uma ameaça. Mas que ameaça é essa, Francisco? Eu vou dizer em números para você, meu querido. Assim, olha, essa é a razão da gente trazer esse tema, Monkeypox, a varíola dos macacos, para dar uma palavrinha assim de alerta. E essa é a função nossa em termos de pediatria social, que trabalha com prevenção. E essas coisas acontecem, colocam em risco os nossos filhos, as nossas crianças. O nosso desejo sempre é atender. E qual é o critério do programa? Porque como é que você se inspira para falar? A gente procura as notícias da semana, as publicações internacionais da semana, às vezes as coisas que acontecem perto da gente. E essa manchete, olha, em 2026, Monkeypox ou Mpox, olha, a lista por estado chegou, Marcos, o Brasil chega a 140 pessoas doentes por esse vírus Monkeypox. Agora, hein, gente, 2026, nós estamos apenas em março. Essa publicação dessa semana trouxe para a gente um alento, uma preocupação, porque se já chegou em 140, isso começa a crescer, isso começa a transmitir de uma pessoa para outra. São vírus, e isso contamina mesmo, e aí começa a uma preocupação. Aliás, Marco, isso tem sido assim, quando começa a surgir essas manchetes, a gente como médico é que começa a sofrer assim, olha, e aí, como tá aqui em Marília? Realmente não há nenhum caso disso no Brasil, e nós vamos mostrar por estado quais são os números, para trazer assim uma situação de preocupação, uma preocupação relativa, claro, mas veja o nosso estado, Marco, desde 140 casos, veja, São Paulo teve 93 casos, é muito, né? Quase que 80% está no estado de São Paulo. E você está morando aonde, meu querido marilense? Nós estamos aqui no estado de São Paulo. Então, por isso é que a gente está trazendo isso, porque chamou atenção muito que esse vírus, a varíola dos macacos, está contaminando, está trazendo problema. E aí o Ministério da Saúde, os órgãos relacionados à saúde já traz uma preocupação sobre isso. Poxa, nós estamos em março, começo de março, 2 meses e meio de ano, e só este ano 140 pessoas
já adquiriram a doença. E isso vai para outros países. Olha, Rio de Janeiro tem 18, lá Rondônia, lá do outro lado, tem 11, Minas Gerais tem 11, Rio Grande do Norte tem 3, Rio Grande do Sul tem 3, Santa Catarina tem 2, Paraná tem 2, Amapá 1, Ceará, Distrito Federal, Paraná, e aí até o Sergipe tem casos. Mas, olha, aliás, no Brasil, São Paulo sempre é o campeão, né? Tudo que acontece no Brasil, melhor ou maior, ou mais um número de casos, São Paulo é sempre o campeão, porque as coisas ótimas acontecem aqui, as coisas boas acontecem aqui, mas é claro, nesse misturar de fatos, acontece uma situação dessa. Então, se nós tivermos, olha, 140 casos de mpox em 2026, eu estou falando deste ano, gente, 93, aí, vocês viram, 93 aconteceram aqui no estado de São Paulo. Então é por isso que o programa Mundo da Criança traz isso, porque, claro, tem uma preocupação com você que é família, com o papai, com a mamãe, né? E temos uma preocupação com as crianças, porque se isso começa a crescer, é claro que daqui a pouco nós temos gente de todas as idades doente. Então esse é o aspecto assim, mas fala para mim desse vírus. O que é esse vírus, Francisco? Porque nós vamos aproveitar, Marcos, porque as pessoas confundem o mpox, o monkeypox, com o nipah, que nós já falamos. Então nós vamos fazer assim, uma comparação, o que acontece com os dois, as diferenças, porque o nipah também preocupa, é outro vírus. Nossa, que coisa, que tanto vírus, a gente já está esgotado, que tem vacinas para vírus, tem vírus que já deu trabalho, já matou muita gente, tem vírus de resfriado de todo dia, tem vírus que causa gripe, tem vírus que causa pneumonia, tem vírus para todo lado. Então, esse mpox, nós vamos fazer uma comparaçãozinha com o nipah. Então, o mpox é um vírus assim, é esse vírus que nós falamos, monkeypox, tem esse gênero que não interessa muito, que é diferente do nipah, a família também não interessa muito, mas é um parente próximo da varíola humana. Nós não temos mais varíola, felizmente. Então é um parente, o vírus é parente do vírus, mas a gente fica tranquilo que a gente não tem mais varíola. A doença desse mpox é uma doença geralmente que evolui para quadros clínicos leves ou então moderados e pode durar de 2 a 4 semanas. Nós vamos falar sobre o nipah, para comparar, Marcos. O nipah é mais grave. Então isso aqui, o mpox, embora nós estejamos aí, nós mostramos já esta semana, até agora, março, nós temos aí 140 casos. Felizmente o nipah, nós não temos nenhum caso de nipah no Brasil. Mas só para entender como é que um é diferente do outro, porque as pessoas sempre perguntam, mas outro vírus e aquele outro nipah? E esse mpox são iguais, é o mesmo vírus? Não, são coisas diferentes. O bom desse vírus, que não é o bom, mas um bom entre aspas, é que os quadros clínicos são mais leves, são mais moderados e, é claro, o potencial de risco é menor, ao contrário do nipah. O nipah é um vírus mais grave, com uma letalidade muito alta, como nós vamos, até maior do que Covid. Então, o nipah é diferente, esse é o nipah que nós estamos comparando com o mpox ou monkeypox. Então é outro gênero que não interessa muito comparar para nós, né? O importante assim, ele é altamente patogênico, o nipah, diferente do outro que nós vimos, que ele causa doenças mais leves, é um quadro clínico mais leve ou moderado, ao passo que esse nipah, ele é altamente patogênico em humanos, na gente, e uma mortalidade de 40% a 75% quando ocorre um surto. Então o nipah é mais grave, sim, o nipah é mais grave. Então esse aí nós temos que tomar cuidado. Então são vírus que estão surgindo, são vírus que estão aparecendo, e oxalá não cheguem aqui, esse nipah, que esse nipah não chegue aqui. Agora o outro, esse mpox, nós vimos que ele, já nesse começo de ano 2026, nós tivemos 140 casos e o estado de São Paulo
foi o mais contemplado, com 93 casos diagnosticados aqui. Esse box tem quadros clínicos mais leves ou quadros clínicos moderados. O Nipah não, ele é altamente patogênico, portanto ele é mais grave e ele tem uma mortalidade de 40% a 75% quando ocorre um surto. Então mata mesmo, gente. Então o Nipah já é mais grave. Então não vamos confundir Monkeypox com o vírus Nipah. Este Nipah é muito grave, o Monkeypox é um quadro clínico mais moderado, mas os dois são vírus que estão chegando. Nipah ainda não chegou no Brasil, o Monkeypox já está causando problema, já está causando doença. Enquanto a gente fala sobre isso, Marcos, ou descansamos um pouquinho, você tem toda a liberdade de chamar o nosso comercial, ok? E você que é parceiro nosso do programa Mundo da Criança, fica aí sentadinho para a gente falar um pouquinho mais sobre Monkeypox e Nipah. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo, a gente volta para saber mais sobre esse tema interessantíssimo que é o Mpox. Não saia daí, a gente volta na sequência. Até já. O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o 3º colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui. E sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais.
50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, de volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje o nosso mundo da criança falando sobre o Monkeypox ou Mpox, esse vírus aí que tem preocupado muito a gente, hein? E o Dr. Francisco está dando uma aula aqui para a gente entender direitinho todas essas questões. Ele já está aqui, ó. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos Vinícius, vamos para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos abordando sobre esses vírus que estão ameaçando também o nosso país. Nós falamos que o Monkeypox já chegou, só agora em 2026, 140 casos diagnosticados no Brasil, nós não estamos falando do resto do mundo, nós estamos falando do Brasil, daí a inspiração do programa, a motivação do programa, para alertar você em relação ao Monkeypox, que é a chamada varíola dos macacos. E nós mencionamos, comparando com o Nipah, que é um outro vírus, outra doença. São quadros clínicos diferentes. O Monkeypox, ele é um quadro clínico mais leve, com manifestações clínicas moderadas, né? E o Nipah é um quadro clínico, ele é altamente patogênico, com um índice de mortalidade muito alto, em torno de 50% a 75%, muito maior do que Covid. Então a gente realmente tem que tomar cuidado e pedir a Deus para que isso não chegue ao nosso país. Ele está lá no Oriente, deixa ele lá para lá, e a gente fica aqui pedindo a Deus para que ele não chegue. Mas o Monkeypox chegou, está aí. E São Paulo é o campeão, para tristeza nossa, né? Agora, o intervalo entre o primeiro contato com o vírus Monkeypox até o início dos sintomas, que é o chamado período de incubação, é de 3 a 16 dias. Pode chegar até 3 semanas. Então, esse período, você entrou em contato, olha, eu conheci alguém em São Paulo, tal, ou alguém viajou de São Paulo para cá, e olha, está com o diagnóstico de Monkeypox. Eu tenho um período de incubação em torno de 2 semanas, que, aliás, é o mesmo período de incubação do Nipah. Então, o período de incubação é esse período entre que você entra em contato e você começa a ter sinais e sintomas da doença. Então, em torno de 2 semanas é o período de incubação. Mas, olha, eu tive contato já faz 2, 3 semanas. Você pode ficar doente. Pode ficar doente. Então, esse Monkeypox, que nós estamos comparando ele com o Nipah, o período de incubação é mais ou menos o mesmo, de 3 a 14 dias, só que esse aqui, raramente, mas ele pode chegar até um período de incubação mais prolongado, de até 45 dias. A fase inicial também, durante esse período inicial, são sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, etc. Mas o Nipah é muito grave, ele pode evoluir, para manifestações do sistema nervoso. Então é a chamada encefalia, né? Isso é uma doença com sintomas clínicos do sistema nervoso. Então fica grave o negócio. Então o que nós vimos em relação ao Nipah, que ele tem um índice de mortalidade muito alto, que ele é altamente patogênico. Então com esse vírus que graças a Deus ainda não chegou, nós temos que tomar cuidado. Quando souber, diagnóstico de Nipah aí em tal lugar, no Brasil, vamos tomar cuidado e nós vamos ver como é que transmite o Monkeypox, como é que transmite o Nipah. Mas são vírus diferentes. Vou repetir, Marcos, a gente está sempre sendo consultado, mas esse Monkeypox, a pessoa fala, o Mpox é igual ao Nipah? Não, são coisas diferentes. São 2 vírus, 2 nomes diferentes, tudo diferente, até as manifestações clínicas são diferentes. O Mpox,
As manifestações clínicas são leves, moderadas, tal, sintomas assim de gripe, mas o Nipah ele pode evoluir para uma situação de comprometimento neurológico mais grave, e isso realmente, o índice de mortalidade acaba sendo muito alto. Então ele pode evoluir rapidamente para uma encefalia, em até 24, 48 horas de início dos sintomas. Então isso aqui, assim, uma doença neurológica, convulsões, etc., e pode ir a coma, etc., e é claro que pode ir a óbito. Então isso aqui preocupa mais do que o monkeypox. Voltamos para o monkeypox. A transmissão é de uma pessoa infectada pelo mpox vírus. É o vírus da doença. Mpox ou mpox vírus. Materiais contaminados com o vírus, que você possa ter contato. E animais silvestres também podem transmitir, principalmente os roedores infectados. Então, e a transmissão é diferente. O Nipah, ele tem a transmissão, nós vamos mostrar, ele tem um hospedeiro natural, que são os morcegos. E um transmissor, um hospedeiro intermediário, que são os porcos e cavalos. Então isso passa a ter um aspecto assim profissional mais perigoso. Voltamos para o mpox. A transmissão, a principal forma de transmissão ocorre por meio de contato direto, pessoa a pessoa, pela pele ou pelas secreções que nós vamos ver das lesões de pele. Essas lesões de pele do monkeypox é que pode provocar doença. Isso exige até uma exposição próxima, tem que estar contato íntimo, uma exposição prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias. Então, da pele e secreções respiratórias, até por meio da saliva. O vírus do monkeypox, da doença monkeypox, pode ser transmitido pela saliva ou pelo contato próximo de pessoa para pessoa. Então, é uma transmissão de pessoa para pessoa, o que é diferente do Nipah. Esse mpox, uma pessoa pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam, até a erupção ter cicatrizado. Vão ter, sabe aquelas pintinhas semelhantes a catapora? Essas lesões que surgem no corpo do mpox, do monkeypox. Então, enquanto surgiu, é como catapora, desde que surge até a cicatrização, você pode estar em contato e pode adquirir a doença. Até completamente cicatrização. Uma nova camada de pele vai se formar em seguida, vai cicatrizar. Mas enquanto tiver a lesão, essa lesão de pele pode transmitir o mpox. Mas é diferente, como nós falamos, Marcos, olha, a transmissão, o hospedeiro natural do Nipah é outro. O hospedeiro natural é o morcego, né? E esses morcegos aqui, ó, frugívoros, aqueles que vivem assim nas árvores de frutas, né? Aqui a gente tem bastante morceguinho que ficam nas frutas aí, e a gente identifica bem eles, bem próximo. Agora, são mais encontrados atualmente na Oceania, na Ásia e na África, está bem longe. Então a origem, a contaminação, a transmissão é diferente. Precisa existir esses morcegos, e esses morcegos acabam transmitindo isso para os hospedeiros intermediários, que são os porcos, que são os cavalos. Então a amplificação e transmissão ao homem é daqui. Então o aspecto profissional, quem trabalha com porcos, então os frigoríficos, por exemplo, as pessoas que cuidam desses animais nas fazendas, nos lugares em que os porcos são criados e cuidados, essas pessoas então, têm um risco profissional. E aí, então, essas pessoas são as que mais ficam doentes com o Nipah. Repito, esse vírus Nipah não tem no Brasil. Nós estamos comparando o Nipah com o monkeyvírus. O monkeyvírus, nós já mencionamos várias vezes, existe só nesse ano de 2026 já diagnosticados
140 casos até agora, até hoje, e 93 estão no nosso estado, no estado de São Paulo. Então esse é o aspecto assim do vírus comparado monkeypox com Nipah. Ainda sobre o Nipah, os morcegos transmitem aos suínos, aos cavalos, por contato direto ou via saliva ou urina. A contaminação alimentar, por exemplo, se você tiver um suco de tâmara, porque o morcego habita nessas frutas, se alimenta dessas frutas, e no período de colheita, por exemplo, você pode se contaminar. O risco ocupacional, como nós falamos, em agricultores e trabalhadores de matadouro é muito alto. E a transmissão via intermediários reduz a exposição humana, via animal. Não é igual ao monkeypox, que o contato é pessoa a pessoa. Aqui nós precisamos do hospedeiro intermediário para adquirir a doença, que são os porcos, que são os cavalos. Daí a preocupação ocupacional de quem trabalha com esses animais. E aí temos mais algumas coisinhas para falar sobre esses dois vírus chatos, né, Marcos? Enquanto isso, você chama novamente o comercial e nós voltamos em seguida com o terceiro bloco. Fica aí com a gente. É isso aí, doutor. Rapidinho, mais um intervalo e a gente volta. Olha, pro último bloco passou rápido demais, né? Não sai daí não, até já. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutrissima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutrissima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutrissima, no todo momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. O João inicia a educação infantil quase 1 ano e 5 meses e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço e estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e, por uma necessidade, o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais. 50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente
gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Que legal! Estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre o Monkeypox, a varíola dos macacos. E agora está aí no nosso meio um risco, uma ameaça, e o doutor está tirando aí todas as nossas dúvidas. Muito bom programa, doutor Francisco, que já está aqui para fechar. Diga lá, doutor! Marcos, terceiro bloco, iniciamos ainda respirando fundo, alegres, tranquilos, né? E falar sobre o potencial de risco em nós, sobre vírus, sobre doenças, traz sempre uma responsabilidade no sentido de provocar um alerta, de procurar mostrar que os vírus ainda continuam nos preocupando. E aí alguém, mas não para esses vírus, está sempre surgindo novos vírus. E isso aí que está acontecendo agora novamente com esse vírus, a doença Monkeypox e o vírus Mpox. Nós estamos falando aí desde o início, por que está trazendo isso? Que isso tem a ver com as crianças. Tem a ver com as crianças e tem a ver com a família, tem a ver com nós todos, porque nós já tivemos uma situação, preocupação com um noticiário preocupante, daí é que a gente motivou a trazer uma palavrinha sobre o Monkeypox, que é a varíola dos macacos. Nós tivemos no estado de São Paulo 93 casos de Monkeypox em 2026. Então, vou repetir, essa é a preocupação. E se isso começa a aumentar? Aí é que a gente não quer que isso aconteça, e é por isso que a gente acaba falando dessas coisas chatas que são doenças, que são riscos de transmissão, que são situações assim que são extremamente desagradáveis e, é claro, coloca as nossas crianças em risco. Mas nós estamos falando sobre Monkeypox, falamos que a transmissão é de pessoa para pessoa, né? E é diferente do Nipah, em que você tem um hospedeiro natural, que são os morcegos que habitam, que vivem nas árvores frutíferas, e que tem um hospedeiro intermediário, que são os porcos e os cavalos. O Monkeypox, a doença, o vírus Mpox, ele é transmitido diretamente de pessoa para pessoa. Um sintoma assim, que é comum aos dois vírus é febre, né? Só que a evolução do Nipah é muito rápido, ele vai muito grave, evolui para uma situação mais grave, porque pode ter um acometimento do sistema nervoso, com uma encefalite, com doenças neurológicas graves, e aí o potencial de risco. Então o Nipah é altamente patogênico, e o Monkeypox, ele dá como início uma febre, mas a doença em si tem quadro clínico mais leve, ou uma situação mais moderada. Então a febre está presente nos dois, mas o que a gente está observando hoje, os sintomas relatados nas pessoas que tiveram isso aqui no Brasil, que nós vamos repetir, 140 casos no Brasil, só em 2026, é muita gente doente. Mas o que a gente observa? Olha, os sinais e sintomas no Monkeypox é isso aqui, ó. São essas feridinhas, né? As pessoas que já viram catapora, que é a chamada varicela, é o nome correto, mas são as pipoquinhas da catapora, né? Isso em criança é muito comum, tem muita criança, e certamente você, eu já tive isso, olha, meu filho já teve isso, porque hoje o número de pessoas, de crianças doentes com catapora, ou melhor, com varicela, é muito pequeno. Por quê? Porque nós temos vacina. Então, ainda a semana anterior, nós atendemos uma pessoa, mãe de uma criança, que nos preocupou, extremamente preocupada, porque ela estava tendo catapora.
estava tendo varicela. E o filho? O filho, que era bebezinho, tem uma menor possibilidade, mas não é zero. Então a catapora dá essas lesões, né? Que o monkeypox dá. Erupções cutâneas, que são lesões de pele, né? Também aparece no monkeypox essas ínguas, né? São os linfonodos inchados, as ínguas que podem surgir aí em torno do pescoço, ou até na virilha, ou na axila. Então esses são os linfonodos que o monkeypox pode acontecer. Não no Nipah, mas no monkeypox sim. As erupções da pele geralmente começam dentro de 1 a 3 dias após o início da febre. Então nós já falamos que febre existe e depois de 3 dias que você está com febre, aí começam a surgir as pipoquinhas no corpo. Mas às vezes podem aparecer antes da febre. Interessante isso nessa doença. Essa pessoa aparece com as pipoquinhas e em seguida vai ter a febre. Então isso em relação ao monkeypox que nós estamos mencionando aqui. Pode ter até 10 milhões de partículas de vírus. Cada lesão, veja, tem vírus para valer, Marcos. Você vê, cada lesão dessa daqui pode ter até 10 milhões de partículas de vírus. Por isso é que transmite facilmente de pessoa para pessoa. Então nós falamos que a maneira como isso é transmitido, o monkeypox, a doença monkeypox, o mpox vírus, é de pessoa para pessoa, até pela saliva, que tem que ter um contato próximo, tem que ter um contato prolongado, mas que passa, porque cada feridinha dessa pode ter até 10 milhões de partículas virais. É vírus para valer. Então todo mundo sabe também que, semelhantemente, a varicela catapora transmite fácil em pessoas, em crianças não vacinadas. Por quê? Porque também o índice de partículas virais presentes é muito alto. Mas é por isso que a gente está trazendo o monkeypox para falar sobre isso, porque transmite fácil. Então, a pessoa tem febre, a pessoa tem as erupções de pele, pega fácil de pessoa para pessoa. Essas lesões, essas erupções cutâneas, podem ser planas, elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, podem formar crostas, igual a catapora, que forma aquela crostinha, que secam e caem. O número de lesões pode variar de algumas milhares de lesões e até algumas milhares de lesões. As erupções concentram no rosto, né, na palma das mãos, planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive dentro da boca, igualzinho catapora, né? Olhos, órgãos genitais e até no ânus. Então o corpo todo, né? O corpo todo pode ter essas lesões. Muito semelhante à varicela, a catapora, que é uma coisa muito conhecida de todos nós. Então isto são as erupções do monkeypox, da doença monkeypox com o vírus mpox, né? E nós estamos comparando com o Nipah, certo? Ainda mais sobre o monkeyvírus, sintomas assim inespecíficos. Nós falamos em febre, pode ter dor de cabeça, pode ter aquele mal-estar, dor no corpo, aquela situação assim que, sabe, a pessoa que tem um vírus que fica incomodado, desanimado, que é cama, né? Isso a gente observa bem na criança quando tem um quadro viral. Às vezes um resfriado comum, a mãe fica preocupada porque é o vírus que derruba, ele leva a febre, leva a dores, principalmente dor de cabeça, né? E aí, ainda nós temos, assim, falamos de fraqueza, calafrio, aquela sensação horrível de quem está com febre, né? Tem aquele calafrio, isso é muito mencionado pelas mães quando tem uma criança com febre. Você tem uma viremia, vai vírus para o sangue, e é isso aí, a criança tem aquele calafrio, às vezes tem até hipotermia à noite, de madrugada, a temperatura da criança cai bastante, então isso assusta muito, né? Então a prevenção, nós temos prevenção para isso? Tem. A principal forma de proteção contra o mpox a prevenção, é evitar o contato direto com pessoas. Claro,
Se passa de pessoa para pessoa, nós temos que evitar o contato com pessoas com suspeitas ou doentes. Então, ó, tem umas manchinhas lá no corpo, lá da priminha, da tiazinha, né? Olha, pode ser monkeypox. Ficamos longe, nos afastamos, né? E após o contato com a pessoa infectada, lavar as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Então, é esse procedimento muito bem conhecido por todos nós, né, Marcos? Que é a higiene pessoal quando a gente tem contato com o vírus. Então, para a gente encerrar, finalmente, por que o programa com a doença monkeypox? Porque em 2026, 140 diagnósticos já foram feitos no Brasil. São Paulo, tem em São Paulo? 93, é o lugar que mais tem. Aqui em Marília, nada, né? Esse vírus tem a ver com a doença Nipah, com o vírus Nipah, que está lá no Oriente, lá na Ásia, lá na Oceania, que foi descoberto na Malásia. Não, não tem nada a ver. Tem o habitat natural, é morcego, intermediário é cavalo e porco, isso é o Nipah. E esse daqui não tem esse intermediário. A transmissão é de pessoa para pessoa. Como evitar? Contato direto, tem que evitar contato direto com pessoas suspeitas ou doentes. Então é isso, aquilo que a gente queria falar mais uma vez sobre esses vírus, para alertar os nossos telespectadores, as nossas famílias, que são famílias próximas, amigas, queridas. E aí a gente encerra o programa, Marcos, desejando que todos tenham um final de semana muito feliz, abençoado por Deus mesmo, que você desfrute da alegria do filhinho com saúde e continue a ensinar esse menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz mais uma vez. É isso aí, doutor. Final de semana abençoado para o senhor, para toda a sua família e para todos que estão acompanhando a gente. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!